Bem-vindos a mais uma dica Top Solid. Hoje vou-vos falar sobre movimentos de ligação. E o que são os movimentos de ligação? São essencialmente os movimentos que a ferramenta faz desde o ponto de troca de ferramenta até ao início da operação e o movimento da saída de operação até o movimento de ponto de troca de ferramenta. Para isso hoje vou-vos fazer um pequeno exemplo de como editar o movimento de aproximação e de retração numa máquina de 3 eixos. Aqui vemos uma operação de pontear. Vou simular para vocês verem como é que é feito o movimento de aproximação. Vemos que o movimento é primeiramente feito usando os eixos X e Y da máquina e usando depois o eixo Z da máquina, ou seja, temos uma aproximação XY-Z. Aqui neste caso decorre a operação e existe então o movimento de retração da operação. Por norma, neste tipo de máquina, não necessitamos de alterar os movimentos de aproximação ou retração, só em certos e específicos casos ou se assim se justificar. Contudo, este é o melhor caso para começarmos a ver como é que funciona o movimento de aproximação. Para editarmos o movimento de aproximação desta operação, basta clicarmos com o botão direito do rato sobre a operação, irmos a Link Movements e editar aproximação. Este quadro surge e neste quadro temos os vários movimentos dos eixos da máquina que a ferramenta faz até chegar ao início da operação. Vemos que neste primeiro movimento são executados movimentos XY, no segundo movimento é executado o movimento Z. Ou seja, entre o Starting Position e o End Position, ou seja, ponto inicial, que é o ponto de troca de ferramenta, e ponto final, que é o ponto inicial onde se inicia a operação concretamente. Neste pequeno exemplo, vamos então editar a sequência de aproximação. Para isso, temos que alternar entre o modo automático e mudar para o modo manual. Só assim é que conseguimos editar o movimento de aproximação. Então, vou deslocar este primeiro movimento para baixo. Então, clico neste botão e desta forma tenho então o primeiro movimento em Z e depois o movimento em XY. Aqui, como vemos na simulação, vemos que a ferramenta passa muito perto da peça, então convém então que aproximemos primeiro a um ponto Z de segurança. Então posso-lhe dar aqui um intervalo, por exemplo, de 50 mm. Ou seja, à medida que edito o movimento de aproximação, posso visualizar de que forma é que a ferramenta aproxima a peça. E neste caso, movimento Z, XY e ponto final. Estando o meu movimento de aproximação definido, eu posso guardar este movimento para reutilizar mais tarde ou noutras operações que assim pretenda. Para isso, vou renomear os movimentos para ser mais fácil de leitura. Ou seja, neste caso temos o movimento de Z50, segundo movimento XY. Agora, para guardarmos esta sequência de movimentos, basta irmos aqui acima, esta janela, e Save. Por norma, guardamos na pasta com o nome da máquina e podemos dar um nome sugestivo. Aproximação Z50 mais XY. E guardamos o movimento. Validamos a janela. E agora, caso tenham este ícone aqui em baixo ativo, visualizarão aqui uma seta a vermelho que significa que não é usado um modo automático de aproximação, mas sim existe um modo personalizado de aproximação à operação. Vamos da mesma forma editar a retração da ferramenta. Vimos inicialmente que a ferramenta retraía em Z e depois movia-se em XY. Vamos editar este movimento de retração para apenas a ferramenta sair em Z. Mais uma vez, botão direito sobre a operação, editar a retração e alterar o modo automático para manual e
Ao percorrer os vários movimentos, visualizamos que a ferramenta move-se em Z, à saída da operação, e XY. Isto porque o movimento ou o ponto de troca da ferramenta está definido em X, Y e Z. Para haver apenas um movimento em Z, de troca de ferramenta, uma vez que o armazém desta ferramenta está fixo no spindle, não é necessário, ou seja, não é necessário, na maioria dos casos, haver movimento em XY, devido ao tempo que é desperdiçado nesta troca. Então, vamos criar um novo ponto de troca de ferramenta para contemplarmos apenas movimento em Z. Então, apagamos as coordenadas X e Y e apenas mantemos o ponto de troca Z. Temos de dar aqui um nome sugestivo, troca apenas em Z, validamos e selecionamos a posição de troca de ferramenta a Z0. E desta forma conseguimos visualizar a ferramenta sair da operação apenas em Z. Embora hajam vários movimentos entre o ponto de início e o ponto final, esta apenas irá percorrer um movimento porque apenas a posição de troca de ferramenta é definida em Z. Então, mais uma vez, podemos guardar este ponto de saída. Antes disso, podemos renomear e até mesmo podemos apagar aqui o movimento XY. Podemos renomear, então, este movimento Z troca. E agora sim, guardamos o movimento de retração e guardamos. Mais uma vez, visualizamos na operação as duas setas a vermelho de aproximação e de retração, ou seja, neste caso esta operação tem a aproximação e a retração editados. E podemos agora simular a totalidade da operação, que é aproxima primeiro em Z50, ou seja, neste caso Z52, porque lhe demos o intervalo positivo de 50, XY e faz a operação. E retrai apenas em Z. Aqui temos de ter especial cuidado porque se criarmos nova operação com a mesma ferramenta, o movimento de retração será eliminado. Vejamos, se eu duplicar esta operação, e se eventualmente fizer outra operação com a mesma ferramenta noutro sítio, por exemplo, vemos que a seta vermelha que estava no final da 2 desapareceu, ou seja, o movimento de retração deu origem então a outro movimento, que é o chamado movimento de interoperação. Para editar o movimento entre estas duas operações, clicamos com o botão direito sobre a operação 3, editar interoperação. E aqui, da mesma forma, podemos ver que os movimentos do final da operação 2 e do início da operação 3 são separados por esta seta a vermelho. E mais uma vez, para editar o movimento entre as operações, teríamos que definir movimento manual e então editarmos o movimento. E agora sim, se eu quiser reaproveitar o movimento que guardei anteriormente, por exemplo aqui na operação 3, posso fazê-lo fazendo o seguinte: botão direito sobre a operação, movimento de ligação e carregar retração. Tenho aqui o meu movimento de retração já guardado anteriormente, valido. E mais uma vez vejo que a seta vermelha me indica que já não estou a usar o movimento automático, estou sim a usar o movimento personalizado. Desta forma podemos editar especificamente os movimentos e eventualmente no futuro podemos carregar estes movimentos na própria máquina sem termos a necessidade de estar constantemente a editar os movimentos. Desta forma, termino este vídeo de dicas. Espero ter sido sucinto o suficiente. No próximo vídeo irei abordar mais especificamente o painel de edição dos movimentos, a mais detalhe, numa situação em que o plano de trabalho não é um plano de trabalho em XY, ou seja, não estamos a usar uma máquina de 3 eixos, vamos então usar uma máquina de 5 eixos e ver os vários movimentos que podemos ter
nesse tipo de máquina. Finalizo assim esta dica, espero que testem do vosso lado e já sabem, qualquer dúvida não hesitem, contactem-nos. Até à próxima e bom trabalho.